Hello, Female Tech Leaders, e hoje nós estamos mais uma vez no Brasil e eu estou extremamente honrada de poder entrevistar Fernanda Ribeiro, que é presidente da Afrobusiness Brasil e cofundadora da Conta Black. Fernanda, muitíssimo obrigada por você ter aceito o convite e eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você, sobre a sua vida pessoal e sua vida profissional para a nossa comunidade. Olá, pessoal. Eu começo a agradecer, para nós é muito importante participar de uma comunidade de mulheres inseridas em tecnologia. Para a gente é um orgulho participar. Bom, vou falar rapidamente sobre mim. Eu gosto de falar que eu sou Zilma e do Maurício, a sétima mulher de uma casa repleta de mulheres, né? Então, eu sempre gosto de dizer que eu já nasci mentorável, porque né? Então, eu nasci muito feminino, e daí, quando eu nasci, só tinham adultos dentro de casa. Então, eu sempre estive muito próxima de mulheres muito fortes, que ajudaram na construção do que eu sou. E estou presidente da Afrobusiness e estou fundadora e daí, mais uma vez, digo que estou muito honrada de participar dessa comunidade. Obrigada, Fernanda. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Afrobusiness Brasil, falar um pouquinho sobre a missão, sobre a visão e sobre a extrema, né, importante causa de modificar e trazer essas mudanças que são tão necessárias para os setores, para o setor de business em geral, não é? Sim, eu acho que é muito legal eu começar falando um pouquinho sobre a Afrobusiness, até porque tudo da Afrobusiness. Então, acho que as histórias se entrelaçam e se entrelaçam com a minha história pessoal. Eu venho do mercado corporativo, trabalhei por muito tempo como executiva de companhia aérea e tudo mais. E daí, depois de um tempo, eu resolvi que era importante eu cuidar de mim, depois de burnout, eu tive burnout, exatamente por um desafio que a maioria das mulheres passam, e como mulher negra, acho que isso é muito constante, que é querer sempre entregar mais, né? Então, a gente está sempre provando e através desse ímpeto, eu acabei me descobrindo com uma crise de ansiedade, burnout, e daí eu decidi que era importante eu usar o grande ensinamento da área de aviação, que é antes de salvar o outro, você precisa olhar para você mesmo, né? Então, tem que colocar a máscara primeiro em você e depois no outro. E daí, a partir daí, eu resolvi. Então, eu me programei para fazer um ano sabático. E daí, dentro desse ano sabático, eu estava o que eu queria como a minha participação no universo, e de que forma que eu poderia contribuir cada vez mais para a sociedade. E foi assim, dentro do meu ano sabático, que surgiu a ideia do que seria a Afrobusiness. A Afrobusiness, contextualizando um pouquinho mais, eu fundei com 2 amigos, que o que era para ser uma rede, assim como a rede de vocês, era para ser uma rede de networking de profissionais negros para gerar trabalho e renda entre nós. Eu tinha toda uma rede vinda do mercado corporativo, o meu outro sócio do serviço de profissionais liberais, então ele era advogado, então ele conhecia muito os profissionais liberais, e o meu terceiro sócio era empreendedor nato, e conhecia muitos outros empreendedores.
E daí a gente teve a ideia de unificar os nossos networks e criar a Afrobusiness, com o intuito de gerar trabalho e renda entre nós. E daí eu, muito metódica, falei assim, a gente não vai criar um grupo de Facebook, não. Vamos fazer direitinho. A gente criou uma plataforma. Em poucos meses, a nossa plataforma ela foi indicada para uma premiação de uma Big Tech. E daí, com a repercussão dessa premiação, essa rede cresceu de forma exponencial. E a gente estava pensando ali, acho que a gente vai conseguir unir nosso networking, vai dar algo em torno de 100, 200 pessoas, e não foi isso. Essa era a média de pessoas entrando na rede por dia. Uau. E daí, quando a gente começou a conectar essas pessoas entre elas, o que a gente percebeu? Que existiam ali algumas diferenças, tanto do grau de maturidade de negócios, quando a gente ia conectar entre negócios para gerar business, e daí também um grau de maturidade diferente como profissional. E daí que a gente resolveu incluir o braço educacional dentro da Afrobusiness para otimizar esses processos de conexão. Hoje, a Afrobusiness é uma rede formada por empreendedores, entre empreendedores e profissionais liberais. A gente conecta esses empreendedores entre eles. Obviamente, é uma rede de protagonismo negro. E a gente também conecta esses empreendedores a grandes empresas, gerando ali oportunidades para que eles ingressem na cadeia de valor e de fornecimento de grandes empresas. E daí, acho que através dessa experiência de conectar empreendedor a grande empresa, a gente começou a perceber que tinham ali alguns gaps no que tange a parte de financeiro. Então, muitos empreendedores não tinham conta bancária, muitos tinham dificuldades de abrir a conta bancária, muitos não tinham acesso a ferramentas de educação financeira, a ferramentas financeiras em si, então não conseguiam emitir boleto, não conseguiam gerar pagamento, e daí surgiu a ideia da Conta Black, que hoje é uma startup, uma fintech. Hoje nós nos posicionamos como um hub de serviços financeiros alocados em uma conta digital. O que é perfeito, porque a gente está falando, né, no caso, como você falou, o protagonismo, né, do profissional, seja ele um empreendedor ou não, mas dentro do universo da população negra, que é tão grande no Brasil. Acho que são 56% da população brasileira é negra e parda. Como você vê, né, a partir desse início do Afrobusiness e hoje, né, passado, acho que são 5 anos, me confirme me corrija se eu estiver errada, como é que você vê essa força de network e de mobilidade social? Qual foi o impacto e qual é o impacto que causa dentro da comunidade, né, não só mas de afrodescendentes? Eu acho que é muito importante, eu gosto sempre de falar que a gente tem um movimento muito recente, é muito jovem, né? 5 anos como Afrobusiness, mas é sempre importante ressaltar quem veio antes, né? Então, a discussão de afroempreendedorismo e o papel do negro dentro dessa sociedade como empreendedor, ela vem ali desde do pós-escravidão. Hoje, a gente fala muito de empreendedor, e daí tem essa nomenclatura, e é muito envelopado para vender matéria, né? Exato. Mas quando a gente olha os relatos do período pós-escravidão, então a gente está falando ali de 130 anos atrás, a mulher negra empreendedora, ela desenvolveu um papel fundamental para que nós estivéssemos aqui conversando hoje. E são tecnologias sociais, né, que não são necessariamente o que a gente conhece como startups. Se a gente olha aqueles relatos do período pós-escravidão, as mulheres negras, elas iam para as ruas vender acarajé, vender
alimento para comprar a alforria de outras pessoas negras. E dessa forma elas movimentavam ali essa sociedade. Ao longo desses 130 anos, que é um período muito pequeno, comparado com o tempo que a gente tem de Brasil, de existência, de descoberta, entre muitas aspas, do Brasil, é um tempo muito curto. Ao longo desses 130 anos, houveram muitas transformações, e os empreendedores negros, eles têm papel fundamental no que tange transformação de mercado, o que a gente chama realmente de inovação, né? Exato. Se a gente pensar que há 10 anos atrás, a indústria cosmética nunca produziria produtos para um cabelo como o meu, e isso foi fundamental, o papel da mulher negra em especial, para gerar essa transformação de mercado. Tanto é que muito dos primeiros produtos criados e pensados para o eles vinham muito de uma lógica de cooptar informações e uso e acho que informações e costumes dessa mulher negra. Então, como não tinha creme para o nosso cabelo, a gente se virava com abacate. Então, a gente se virava com os produtos naturais. Então, a gente passava mel. E daí, hoje em dia, quando a gente observa a indústria cosmética, ela vem muito dentro dessa lógica. Exato. Né? Um pouco do abacate, do mel, que são usos ancestrais que vieram ali de mulheres negras. Então, sim, as mulheres negras, elas são muito responsáveis por ditar as novas diretrizes de tecnologia, e são tecnologias sociais que modificam todo o universo. E agora, com a digitalização, mais do que nunca, nós estamos ali, como eu gosto de dizer, hackeando esse sistema para utilizar os nossos saberes da melhor forma que a gente quer ver. Exato. Então, ao longo desses 5 anos de Afrobusiness e 130 anos pós-escravidão, eu acho que a mulherada empreendedora desenvolveu muita tecnologia. Eu concordo com você. Agora vamos falar, então vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo feminino e negro no Brasil. Como você vê, lógico, o Female Tech Leaders a gente está sempre, a gente está segmentado dentro do setor de tecnologia, mas como é que você vê, portanto, eu tenho alguns números, nesse momento eu não tenho estatísticas ou pesquisas no Brasil, mas, por exemplo, a gente, nos Estados Unidos, a gente sabe, a última pesquisa no final de 2019 mostrou que das empresas, né, 500 nos Estados Unidos, só 27% delas são lideradas por mulheres. Desses 27%, 5% são mulheres negras, 5% são mulheres asiáticas, 3% são mulheres negras e 1% são mulheres latinas. Então, como você vê no setor de tecnologia o empreendedorismo feminino negro? Que você agora, né, cofundadora de uma fintech, está passando por esses desafios também. Eu acho que eu vou pedir para você repetir a pergunta. Porque congelou, não foi? Pois, eu percebi. Foi. Peço desculpas, eu vou repetir a pergunta. Não, portanto, a minha pergunta era sobre o empreendedorismo feminino negro e dentro do setor de tecnologia, não é? Porque o Female Tech Leaders, a nossa segmentação é tecnologia. E você agora, né, com a Conta Black, que é uma fintech, está passando por esses desafios. Como você vê esses desafios e essa inclusão do empreendedorismo feminino negro? Legal. Acho que você trouxe um dado super importante, um dado global, e daí eu vou trazer um
nós contamos apenas na última semana comunicaram então hoje o dado atualíssimo é que não temos mulheres negras liderando grandes corporações. Então hoje esse dado está ali em 0%. Quando a gente traz um pouquinho para o universo de tecnologia e de startup, segundo a Associação Brasileira de Startups, hoje 5% das líderes de startups são mulheres. E se for, né, sobre recorte racial, a gente ainda nem tem essa estatística, então ainda nem é tabulado. Cada vez mais as mulheres estão se aproximando dessas novas tecnologias, mulheres negras, ainda é um número pequeno quando a gente compara com os homens, e daí a gente parte de um cenário totalmente diferente, né, quando a gente fala sobre isso. Hoje, se a gente pegar as startups fundadas por mulheres e mulheres negras, a gente sabe que são as últimas a receber investimento, elas são startups ainda que estão no processo de early stage, então ainda não estão conectadas a fundo de venture capital. Exato. Se a gente pegar esses dados e partindo para o recorte de gênero e raça, para a mulher negra ainda falta muito para a gente ingressar. E daí eu quero reforçar a importância do desenvolvimento de políticas afirmativas para que a gente cada vez mais ingresse em cada um dessas áreas, né? E daí eu quero reforçar também o brilhante trabalho que algumas iniciativas têm desenvolvido para isso. Eu recentemente participei de uma ação Afirma Mulheres do Brasil, onde a gente passou por uma capacitação e uma rodada de negócios focada para investimento, somente de startups lideradas por mulheres em toda a América Latina. Então, políticas, sem o desenvolvimento de políticas afirmativas para mudar. A gente fala muito sobre que a equidade são 135 anos. Exato. Para que eu consiga ver esse resultado, né? Eu quero que não morrer sem ter visto pelo menos a equidade entre homens e mulheres em todos os setores. O que é importante, né? Porque acho que é um tópico que já há muitos anos, se não décadas, já deveria ter sido um top trending, né? Tópico. E ainda hoje, a gente quando fala sobre diversidade, quando a gente fala sobre equalidade, quando a gente fala sobre inclusão, a gente ainda vê muita gente reclamando e muita gente tentando, de uma certa forma, menosprezar, né, a causa e menosprezar a luta que é necessária, né? Seja ela pela mulher, seja pelo LGBTQ, seja, por exemplo, pela mulher ou LGBTQ negro. No caso aqui, a gente luta muito, né, em relação ao negro, asiático e as minoridades, onde nós, latinos, estamos inseridos também. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade social, viabilidade econômica e capacitação. A gente fala muito, né, no Female Tech Leaders, um dos grandes pilares das nossas atividades, dos nossos programas, tem a ver com a educação, tem a ver com treinamento, com capacitação, porque a gente acha que isso é essencial, né, para fazer com que a inclusão digital, a inclusão social, a mobilidade social aconteça. Como é que você vê no Brasil
essa situação da capacitação com mobilidade social, principalmente por exemplo, nas comunidades de baixa renda, né? Eu estou aqui incluindo periferia, favela, muitas cidades de interior, né? Devido não estarem na capital, tem um gap de treinamento, educação e etc. Como é que, né? Como é que você vê essa realidade brasileira e como é que você acha, né? O que é que poderia ser feito ou o que está sendo feito que vai trazer essa mudança? Que ainda, tanto, acho que está travando. Eu estou te ouvindo bem. Tá Tô. ouvindo? Legal. Eu volto, eu volto daqui, já direto na minha resposta. Sim, pode ir. Tá. Eu acredito que essas discussões elas ainda são muito recentes. De que forma que eu incluo a mulher e a mulher periférica em especial nesses processos de transformação? Ainda estão muito localizadas. Acho que bate-papo a gente ainda está dentro dos grandes Sim. centros econômicos do Brasil. Se faz necessário estender um pouquinho mais mesmo para construir esse mindset de tecnologia para essas mulheres. Eu quero trazer um dado importante. Agora a gente está em meio à pandemia, isolamento Sim. social, e nunca se foi tão importante a gente falar sobre a inclusão digital e a inclusão, acho que de forma mais profunda, né? Acho que a gente precisa cada vez mais discutir também sobre letramento digital. Então, hoje, como Afrobusiness, a gente está espalhado nas principais capitais do Brasil. E daí, quando a gente se viu nesse mundo social, quando a gente precisava se comunicar com essas mulheres de fora, mulheres empreendedoras de fora das grandes capitais, ainda era um cenário muito difícil. Hoje a gente país, só que somente 56 têm acesso. Sim. De qualidade. E daí, olha, é muito desigualdades sociais, né? Então, hoje, quando a gente não tem pensadas no desenvolvimento e inclusão das pessoas dentro do âmbito normal, né? Acho que todo mundo tem, assim como a gente tem que ter, todo brasileiro tem direito a ter acesso à água, água limpa, tem que ter acesso à tecnologia, né? Então, a gente viu com o isolamento social o impacto dessa falta de inclusão e falta de política pública na vida dessas pessoas. E daí, trazendo um pouquinho essa discussão que as pessoas elas tiveram a sua saúde colocada em risco por conta dessa falta de inclusão, de falta desse olhar. Hoje, quando a gente olha nas filas para recebimento do auxílio emergencial, essas filas elas têm um gênero, que é mulher, a maioria delas que estão nessas filas são mulheres, a maioria que estão ali colocando em risco a sua saúde para ter o auxílio emergencial, que são R$ 600 para manter a sua subsistência. Porque num país não é tão alto, R$ 600 é subsistência. Né? Exato. Mantém essa mulher.
favorecer as mulheres ativos, trazer sustentabilidade financeira e também trazer sustentabilidade de vital, né? Levar internet, levar comida para essas pessoas. Então, eu acho que temos um caminho longo por aí e acho que tem que ser um caminho de trabalho mútuo. Iniciativa privada, governo e sociedade civil para transformar o país que a gente quer ver como um sonho. Exato, eu acho que é uma realidade que tem que ser uma realidade para todo mundo, né? Não é uma realidade, por exemplo, de educação, por exemplo, a pandemia trouxe. Eu acho que a pandemia trouxe desafios muito maiores, mas mostrou também, né? A situação de inclusão digital e de letramento digital e mostrou a realidade, que é uma realidade muito pior do que se imaginava, principalmente, né, na área de educação, porque, lógico, com as escolas fechadas, provavelmente existem muitas crianças que estão nesse momento sem computador, sem internet, portanto não estão podendo seguir, né, com seus estudos de uma forma como algumas outras crianças estão, portanto essas crianças vão ser penalizadas e óbvio a gente sabe que a sociedade que vem de baixa renda, né, que vem de interior, de periferia, de favela, é quem vai ficar para trás, né, quem vai ficar perdendo e vai ser penalizada novamente por uma situação que, lógico, deveria ser uma responsabilidade do governo. Todo governo deveria ter essas responsabilidades básicas, e eu acredito que a internet, concordo quando você diz que acho que a internet também tem que estar dentro desse pacote básico, né, de água, de esgoto, de segurança pública, de educação e internet. Hoje em dia ninguém faz nada sem internet, né? Então, e até a própria inclusão, por exemplo, aconteceu, eu não me lembro qual foi o país que aconteceu, mas o país decidiu que os pagamentos da pandemia seriam feitos através de um app, né? A pessoa teria que se registrar através de um app, e o que aconteceu foi que metade da população não conseguia se registrar porque não tinha telefone, não tem celular, não tem internet, teve que pedir, não podia pedir, né? O que normalmente acontece, pede o celular do amigo, não podia, porque, né, já estava registrado, o IP estava lá, e se gerou uma situação muito fora, né, de uma realidade que as pessoas disseram, não, cria um app e esse app vai resolver tudo, né? E terminou foi criando, realmente mostrando. Por isso que eu disse, a pandemia terminou mostrando que a situação é muito pior. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Conta Black, né? Onde é que está esse momento? O Conta Black nasceu de uma necessidade, né, do Afrobusiness, mas o Conta Black, ele faz o quê? Ele chega a quem? Qual é a missão do Conta Black? Fala um pouquinho sobre o Conta Black pra gente. Vamos lá. Como eu mencionei, nós somos um hub de serviços financeiros alocados dentro de uma conta digital. Então, hoje eu possibilito, através da Conta Black, para além da inclusão financeira, eu capitaneio processos de educação financeira. Porque a gente sabe que hoje a gente vive num momento de crise, né? Crise financeira, inclusive, mas os grandes bancos, eles continuam ganhando dinheiro. E se eles continuam ganhando dinheiro, eles estão ganhando dinheiro em cima da ignorância, e daí não a ignorância de uma forma pejorativa das pessoas, né? Hoje a gente sabe que a taxa de juros do Brasil é uma das mais altas do mundo. Exato. É uma das mais altas do mundo. Então, a Conta Black, ela nasce dentro dessa lógica, né? A nossa principal missão é otimizar os processos de inclusão e trazer possibilidades de escolha para essas pessoas. Hoje, 70% dos adultos brasileiros, eles estão em processo de endividamento. Uau! Hoje, a maioria desses adultos, para além de endividados, no momento como esse de pandemia, eles estiveram com a sua economia zero. Então, eles estavam sem rendimento.
Exato. E, obviamente, num país que não investe em educação financeira, óbvio que pouquíssimas pessoas tinham uma reserva financeira para sobreviver dentro desse período. As pesquisas disseram muito claramente para a gente que somente 20% dos brasileiros, e daí quando a gente parte ali para o recorte de negros e periféricos, tinham ali uma reserva financeira para sobreviver, e daí é uma reserva financeira muito baixa, que mantinha ali a sua sustentabilidade por 30, 45 dias. A gente já está há mais de 5 meses em isolamento social. Exato. Né? Então, a Conta Black, ela surge ali com essa missão de empoderar essas pessoas através da educação financeira, do acesso às ferramentas financeiras, para que eles possam gerar as transformações locais. Né? Então, a gente vem muito partindo do princípio do poder de transformação que a pessoa preta e periférica tem no seu redor. Como que a gente faz micro-revoluções através do dinheiro. Né? Então, a gente sabe que quando um pequeno empreendedor ele recebe um aporte financeiro, ele vai querer comprar na vendinha do amigo. E Exato. O amigo está ali próximo. Então, são essas micro-revoluções que a gente acredita. Então, de que forma que a gente utiliza ferramentas financeiras para potencializar essas pessoas, negócios. A gente sabe também que quando a mulher negra e periférica ela recebe dinheiro, ela investe na educação dos seus filhos. Exato. Então, de que forma que a gente, através do nosso negócio, gera micro-revoluções para ver, né, isso crescer de baixo para cima. Já está na hora, né? A gente já está cansado de esperar que essas revoluções aconteçam, e quando ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada, a gente tem que se juntar como sociedade, tem que se juntar como comunidade e fazer, né? Eu, quando criei o Female Tech Leaders, eu criei porque eu estava cansada simplesmente de estar esperando, não é? Tipo, tá todo mundo falando sobre mulher em tecnologia, mas eu não estou vendo ninguém fazer realmente nada, né? Botar a mão na massa para fazer alguma coisa. Então, às vezes falar é muito bom, é muito bonito, mas às vezes termina sendo uma jogada de marketing. O mais importante é a gente ter ações, né, que gerem essas revoluções, essas micro-revoluções. No Conta Black a gente também fala sobre micro-investimento, micro-investidores. Vocês já têm, vocês já oferecem, ou vocês vão procurar isso mais para frente? De microinvestimentos. Travou no finalzinho. Ok. Estava perguntando se no Conta Black vocês já têm ou se vocês vão oferecer microinvestimentos, né? Microinvestidores poderem ajudar e, por exemplo, emprestar dinheiro, investir em, por exemplo, uma empresa bem pequenininha que está ali na periferia do Rio de Janeiro, por exemplo. Como eu falei anteriormente, a criação da Conta Black, ela parte dessa lógica de trazer acesso financeiro, principalmente quando a gente considera que o empreendedor negro e periférico ele tem o crédito negado 3 vezes mais quando comparado com o empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. Sim. Então, sim, uma das ferramentas da Conta Black microcrédito para todo mundo, para toda a nossa base, mas sim a gente tem essa possibilidade de emprestar dinheiro para esses pequenos empreendedores. Perfeito. Agora, Fernanda, a gente já está indo para a nossa última pergunta. O tempo passa rápido aqui no Female Tech Leaders e sempre a gente está correndo e tentando. Mas dizem sempre que quando a gente perde o tempo, perde a hora, a noção do tempo, é porque a conversa tá boa. E eu tô adorando conversar com você. Agora, a nossa última pergunta eu queria que você deixasse uma dica, um conselho, ou dicas e conselhos para a nossa comunidade, para que a gente inspire, que se sinta motivada ainda mais com as suas palavras.
Legal. Eu sou muito adepta à filosofia. E eu digo filosofia porque eu adquiri isso para minha vida e vou transmitindo isso para as mulheres que estão ao meu redor. Hackear o sistema. Então, se alguém te fecha uma porta, você tem que entrar socando a janela, sabe? Então, para a gente é muito importante estar nesses lugares, sabe? Ocupar esses espaços que muitas vezes dizem para a gente que não são para nós. Então, acho que desde que eu ingressei da carreira corporativa até agora, eu sempre levei essa filosofia muito, não tem pessoas como você. Aqui é lá mesmo que eu quero estar e quero estar lá em lugar trazendo voz e questionando. Por que que não tem Sim, gente como eu aqui nesse lugar? Tem que causar incômodo, né? Não exato. existe transformação sem incômodo. E para isso, para hackear o sistema, eu acho que é importante a gente também se preparar. Porque não adianta nada a gente ocupar esse espaço e daí quando chega na hora H, tem uma frase da Oprah, que é uma das mulheres que eu mais admiro na vida, que ela fala assim: sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Então, se eu pudesse dar 2 conselhos, se preparem e entre com o pé na porta nesse processo de hackear o sistema, que é esse o caminho, sabe? Não dá para gerar transformação sem incômodo, sem balançar as placas tectônicas. Tem disrupção, né? A gente precisa gerar incômodo, a gente precisa gerar debate, a gente precisa opinar, perguntar por que não, por que sim. E adorei quando você fala que a gente tem que meter o pé na porta. Adorei. Eu sou dessas, de meter o pé na porta. Gente, a gente hoje conversou com a Fernanda Ribeiro. É um prazer gigante de ter ela com a gente, que ela é presidente da Afrobusiness Brasil e cofundadora da Conta Black. Não esqueçam, a gente está durante a nossa série de entrevistas de mulheres espetaculares, não é? A gente está trazendo líderes e influenciadoras no Brasil do setor de tecnologia. Durante o mês de outubro, não esqueçam a nosso Summit. A gente vai trazer, cybersecurity, inteligência artificial, machine learning, o pessoal de gaming, coders, developers, a gente vai trazer até gente que é astronauta. Portanto, tem muita coisa acontecendo durante o Summit de 15 a 29 de outubro. Tem que se registrar no site, porque não vai ser aberto ao público nas mídias sociais. E em dezembro a gente tem o primeiro prêmio da Female Tech Leaders no Brasil. Portanto, nós vamos ter categorias onde a gente vai celebrar essas mulheres e também algumas empresas que são campeãs em diversidade e em apoio à mulher. Portanto, Fernanda, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você se despedisse da nossa comunidade. Meninas, muito obrigada. Eu acho que as reflexões foi muito, muito importante estar com vocês aqui. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que compartilhar um pouquinho do que eu vivo e a minha história é fundamental para a gente transformar essa realidade. Obrigada, meninas. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Meninas, um beijo para vocês e a gente continua seguindo com a nossa causa e a nossa luta no Brasil. Obrigada mais uma vez, Fernanda. Um beijo. Beijo.